Bom dia, motoristas. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui porque essa semana foi tão corrido e eu não tive jeito de fazer muita coisa. Os atendimentos estão bombando e eu tô cada dia mais garrado em estudo e dedicando e organizando as minhas coisas. A agenda lá vai cada dia ficando com menos tempo. Então tô vindo aqui para agradecer principalmente a figura do Dr. Roberto Cruz, né, que foi um cara que eu tive a graciosidade de conhecer nessas andanças de live da vida, né, aonde eu tive o prazer de conhecer numa live, né, e ele me mandou esse livro aqui, né, que é um dos livros que eu comecei a escarafunchar, e eu tô recebendo agora aqui mais uma coisa que é muito importante para o meu crescimento profissional. Então, quando algumas pessoas viram para você e falam assim, mas terapia é cara, que é difícil manter o processo, e você não gasta nada, é só seu conhecimento. Ainda bem que algumas coisas você não gasta nada, mas outras coisas você percebe. Então, por exemplo, eu tô aqui mexendo nessa caixa aqui, que eu tive a graciosidade de receber, né, da Nila Press Livraria, que são testes psicológicos que estão chegando aqui e que foram enviados para mim pelo gracioso Dr. Roberto Cruz. Estou abrindo para vocês dêem uma observada. E olha que coisa mais bonita, olha que capricho esses testes psicológicos que estão chegando à minha mão, né? Bateria, rotas de atenção, né? Testes psicológicos que o Dr. Roberto fez chegar a mim. E esse outro teste de memória, né? Que o próprio nome já fala, né? Memory, né? Memory, eu acho que é memory, né? Então, são investimentos altíssimos que a gente faz na nossa formação. Esse aqui chegou a mim graças ao Dr. Roberto. E muito obrigado, Dr. Roberto, por tudo e pela graciosidade que eu tenho de ter te conhecido. Me mandou um livro que eu tô pegando aqui, tô começando a entender, a ler e buscar mais informações. E aí, quando a gente abre um cenário, a gente sempre quer saber mais, né? E essa semana aqui eu comprei mais um livro para mim também, que foi um investimento, que é uma das coisas que acontece principalmente com os meus pacientes, que é a dificuldade de manter hábitos, né? Mas peraí, Mário, você trabalha com fobia, com questões voltadas à fobia de dirigir e tudo mais? Sim, gente, mas o que faz as pessoas a entenderem que os seus processos precisam ser evolutivos são os hábitos, né? As pessoas têm que entender que o medo de dirigir só se rompe através do hábito. Então, de alguma forma, se você não compreender que, primeiro, você tem que entender aonde está a questão do medo. Segundo, organizar a questão do medo. Terceiro, ter uma metodologia para que você consiga chegar lá. Quarto, que você não desista no processo e continue no seu processo de evolução. E uma das questões que eu falo, principalmente para quem tem fobia, é que passe pelo processo do acompanhamento psicológico para você entender o mecanismo de funcionamento da sua fobia. E a partir desse momento que você encerrar a parte psicológica, busque de alguma forma aplicar o conhecimento que foi trabalhado na terapia para que você consiga ir além do seu medo. Porque de nada adianta se você quer trabalhar fobia se você não põe a mão na massa. E eu vejo muitos pacientes que chegam até a mim que querem ir direto pro carro. E eu não vou. Por que eu não vou? Porque é um processo. Você precisa primeiro romper a mentalidade da fobia. Segundo, ter ferramentas e ter fundamentos para que a ansiedade não faça com que você retroceda. Terceiro, você precisa colocar a mão na massa de pegar o seu veículo e sair. Então o método PI, ele trabalha nessa diretriz. Autoconhecimento,
conhecimento de como lidar com o medo e com a ansiedade e pôr a mão na massa, né? Então, algumas pessoas desistem dos processos por quê? Porque falta a prática. A prática tem a ver com hábitos. E eu tô comprando esse livro de hábitos atômicos aqui porque eu tenho estudado cada dia mais a questão do comportamento de dirigir. Isso aqui não tem nada a ver com dirigir, né? Isso aqui fala de mudanças comportamentais. E tudo na vida da gente são mudanças comportamentais, né? Então, assim, cada dia mais eu preciso estudar para entregar algo melhor para as pessoas que estão aqui me acompanhando, né? Então, o que acaba acontecendo? Todo o conteúdo que a gente precisa entender, né, tem toda uma fundamentação a priori. Eu não chego aqui e começo a falar aleatório da minha cabeça de coisas que são, que eu acredito que seja. Tudo que eu construí para desenvolver o método PI, né, tem a ver com a fundamentação que eu construí quando eu estava desenvolvendo o método. Então o método PI, ele não veio da cabeça do Magnus. O Magnus foi lá, fez um curso instrutor e agora acha que ele vai salvar a humanidade nessa questão de dirigir. Não teve nada disso. Não tem nem perto disso. Foi tudo fundamentado, foi fruto de muito estudo, fruto de muita construção. E é fundamental que a gente entenda o seguinte, que toda essa elaboração de tudo que eu coloquei no método PI, que eu desenvolvi no método PI, que eu desenvolvi no método que hoje eu trabalho com pessoas que têm fobia de dirigir, quase todas, que meus pacientes hoje são voltados para essa área, são fruto de muito estudo. Fruto de estudos de questões de fobia, frutos de estudos de questões do medo, fruto de estudos voltados à questão da mentalidade, né? Essas questões que vão chegando, essas descobertas que vão chegando até a mim e tal, principalmente de atenção para quem vai prestar exame e tudo mais. Claro, gente, que isso aqui são testes psicológicos. Testes psicológicos são para avaliar habilidades, né? Então, eu estou abrindo aqui para vocês verem. Então, além de tudo isso que a gente está construindo aqui, que eu tenho falado, que eu tenho escrito, que eu tenho gravado, que eu tenho construído, tem a ver com uma metodologia estudada, embasada, não é da minha cabeça, né? Eu não sou criativo há tanto. Então, quando você, de alguma forma, falar, né, que o produto de alguém é caro, ou quando você falar que eu posso sozinho, e que bom que você possa sozinho, vai lá e faça, eu acho que talvez é até melhor. Se você conseguir resolver as suas questões sozinho, ótimo. Mas se não conseguir também, procura ajuda. Tem profissionais capacitados que estão estudando, que estão desenvolvendo. Então, o que eu queria falar aqui para vocês, antes de qualquer coisa, é que a gente nunca está formado. Psicólogo, então, nem se fala. Psicólogo nunca está formado. Psicólogo está sempre estudando, sempre mexendo. Então, antes de você falar que o produto de alguém é caro, antes de falar que alguma coisa que alguém está te oferecendo é algo que ele não gasta tempo, não gasta nada, lembra do tempo de estudo que a pessoa desenvolveu para chegar lá, né? Então, se hoje eu presto consultoria empresarial, se hoje eu trabalho voltado a questões voltadas ao trânsito, tudo, não só o trânsito, mas a psicologia de modo geral também, né? Tudo isso não veio da minha cabeça. Tem que ter uma boa fundamentação científica, tem que estar sabendo o que está fazendo, você tem que saber como organizar as coisas, porque tem coisas, eu até escrevi um texto pouco tempo atrás falando sobre os 4 pilares do conhecimento, e eu assino embaixo em tudo que está ali. Primeiramente, você precisa saber como buscar o conhecimento. Quando eu pego alguns testes como esse aqui, que são bem fundamentados, são cientificamente orientados, né? Eu estou aprendendo sobre a construção disso, né? Quando eu pego um livro e estou lendo, eu estou aprendendo sobre algum tipo de comportamento. Então é importante até saber o que vai pesquisar. Quando eu pego um livro
desse calibre, como é o livro do Dr. Roberto Cruz, sabe? Eu tô aprendendo. Então o que eu tô querendo dizer para vocês? Que antes da gente fazer pouco julgo, a gente pensar, mas tal, né? Vou procurar um profissional, mas o profissional é caro. Lembra do tempo investido. Lembra do tempo investido. Porque esse tempo investido, o sujeito não estava lá numa balada lendo, não. Não estava lá se divertindo, não. O sujeito estava agarrado, estudando, se dedicando a isso. Então, quando você pegar um profissional, tente entender como que ele se dedicou a chegar naquilo ali. E, primeiramente, pare de ficar julgando o caminhar dos outros. Porque é muito fundamental você entender a trilha que o sujeito criou para chegar lá, né? Então, para encerrar esse vídeo que já está ficando muito longo, queria agradecer muito ao Dr. Roberto Cruz. Gostaria de agradecer muito a Nila Press Livraria, né? Que mandou através do Dr. Roberto Cruz esses testes para mim, né? E eu queria muito agradecer a vocês que acompanham o perfil aí, né? E que está inscrito no meu canal também, do YouTube. E lembrar vocês que tudo que a gente constrói aqui pode parecer bobo, pode parecer infante, pode parecer sem fundamentos, porque também redes sociais são o lugar para se divertir. E nada melhor do que você passar daqueles 4 pilares do conhecimento que eu falei, que é buscar conhecer, buscar fazer, buscar se relacionar e buscar se fazer. Fazer-se, se construir, ser uma pessoa melhor. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a Nila Press Editora. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Roberto Cruz, né? E quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram nessa construção do profissional que eu sou hoje, né? Então, beijos de luz para vocês e seja uma pessoa melhor para você mesmo. Estude, se dedique e pare de julgar o conteúdo do outro, porque é feio. No tempo que você está perdendo fazendo isso, você poderia estar construindo a sua trajetória, a sua jornada do herói. Até breve.